Pronto, agora ela está sendo gravada, eu não vou refazer a introdução para pouparmos tempo, né? Vamos já então iniciar a nossa discussão sobre a crise interna da URGS, convidando então o primeiro, no caso a primeira colega aqui convidada para introduzir a questão, eu convido a professora Márcia Barbosa a falar por no máximo 10 minutos, de preferência, sem exceder muito isso aí. Muito obrigado. Obrigada, Basílio. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, apesar da razão da gente estar conversando ser tão ruim, né? Ser tão problemática. Antes de falar da pergunta maior de vocês, que é e agora, eu queria conversar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente conseguiu conquistar e que eu não considero menores, eu considero elas extremamente importantes. Quando assume a reitoria, em setembro do ano passado, o Bulhões, nós tínhamos um conselho universitário extremamente dividido. Um conselho universitário que tinham grupos que sequer, vamos dizer assim, tinham um diálogo muito fácil. Tá? Se alguma coisa o Bulhões conseguiu, foi através de uma gestão desastrosa, não somente porque ele não era o primeiro da lista, não era o segundo da lista, mas porque ele toma atitudes de confronto. Quando eu olho a situação da URGS e comparo, por exemplo, com a do Ceará, eu vejo que a nossa situação ficou muito mais contundente justamente porque o reitor não só tem, vamos dizer assim, uma visão ideológica muito parecida com o tipo de gestão desse governo federal, mas ele a implementa passando por cima de tudo e de todos. Tá? Então, naquele momento em que o Conselho Universitário é afrontado todas as diferenças que os diversos grupos dentro do Conselho apresentaram, e vamos continuar apresentando, porque nós temos pessoas com diversas visões de universidade, elas começam a ser menos importantes do que o que está sendo feito, que é uma afronta, não só à autoridade do Conselho Universitário, mas o que isso representa em dano para a universidade. No começo, até eu achei que ele teria alguma habilidade política de ir conquistando setores. Mas o que se observou, fora algumas pessoas que realmente se fizeram um paralelo a ele, foi que à medida que a gestão foi demonstrando desrespeito ao consumo, mas, acima de tudo, desrespeito a setores que funcionavam muito bem, obrigado, na universidade, começou a gerar uma união entre os conselheiros no sentido de que a gente precisa fazer alguma coisa. Esse alguma coisa não foi uma coisa afobada, foi uma coisa muito equilibrada, foi construída não de maneira fácil, mas foi construída de uma maneira coletiva e levou muito tempo. Mas esse muito tempo, que muita gente pode pensar que seja uma coisa ruim, ele levou sim a uma maturidade das decisões que foram tomadas. Hoje, parte das decisões a gente já toma com evidências concretas do que significou se criar, por exemplo, essa pró-reitoria de inovação. Ela não é mais só um desenho mental, ela não é só como a gente chama em física, um Gedanken Experiment, um experimento dentro da cabeça de alguém, ela já gerou frutos, ela já gerou problemas dentro da universidade. E isso foi gatilho para que a gente conseguisse essa união tão substantiva dentro do Conselho Universitário para aprovar 3 medidas. E eu não acho que nenhuma delas seja menor do que as outras. A ida ao Ministério Público, embora signifique a universidade pedindo para um órgão externo falar sobre a vida da universidade, o que parece ser uma violência contra a autonomia,
Aí então o Ministério Público ela tem um instrumento de falar para a sociedade em geral que sim, nós temos aqui um reitor que está fazendo coisas que não são simplesmente pelo fato dele não ter sido mais votado, mas que ele está comprometendo o andamento da universidade. A abertura do PAD ela é um instrumento importante, porque ela, ao mesmo tempo que ela nos garante que a universidade, no seu corpo de docentes, discentes e técnicos administrativos, está ciente dos erros, ela denuncia os erros. E, finalmente, o pedido de destituição é um símbolo da nossa compreensão da gravidade do que foi feito. Então, não é à toa que foram tomadas essas 3 medidas. Eu não quero me estender muito sobre o que agora a gente vai fazer, mas eu acho que tem uma visão muito pessoal minha. Eu acho que a gente, ao mesmo tempo que tem que continuar fazendo o que a gente vem fazendo em todo esse período de gestão dele, que é ficar atento e atenta com todas as coisas que ele está fazendo para destruir ou desconfigurar a cara da URGS e brigar e ser resistente contra cada uma delas, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa atenção, a gente vai ter que continuar tendo uma segunda atenção que talvez tenha ficado menos transparente para a comunidade. O Consum tem servido de alerta para questões em que a reitoria, que tinha que ser o executivo dessa universidade, está deixando passar. Se hoje a gente tem um ingresso, se hoje a gente teve um semestre, essas pequenas ações, elas nascem dentro do Consum. Por quê? Porque a gestão administrativa tem deixado passar coisas essenciais. Eu tenho certeza que a gente não pode agora relaxar e dizer, não, já pedimos o que tínhamos que pedir e agora não vamos mais ficar atentos e atentas. Não, nós temos que continuar atentos e atentas para fazer constantemente fazer o levantamento dos problemas que vão continuar aparecendo, porque eles estão no cerne desse projeto. Ao mesmo tempo, nós temos sim que ficar atentos com a administração cotidiana da universidade, porque também é nossa responsabilidade garantir que a gente vai ter um outro semestre, garantir que em algum momento a gente vai ter ingresso, definir quando as coisas vão voltar presencialmente, pensar nisso de uma maneira estruturada. E isso, sinto muito informar, não virá da reitoria. Virá, sim, de conjuntos de docentes que, através do CEP, do Consum, vão ter que tomar medidas. Mas agora a gente precisa fazer mais uma coisa. Essa atitude tão firme, tão substantiva e que contou com um apoio tão importante de diversos setores do Consum, ela precisa permear a sociedade. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho para fora maior do que a gente já vinha fazendo. A gente precisa deixar claro o que está acontecendo dentro da URGS e descolar a nossa reclamação para a destituição do fato da maneira como ele entrou. Esclarecendo que sim, é sério ele ter entrado como ele entrou, mas é igualmente sério o que ele vem fazendo. E comunicar isso, achar formas de comunicar isso para a sociedade. Além disso, por nós termos conseguido ter uma união tão grande para chegar a essas 3 medidas, nós temos uma obrigação. E essa obrigação é capitanear no Brasil um processo de discussão agora, começando agora, sobre autonomia universitária. Essa discussão tem que nascer daqui, porque foi esta casa que conseguiu ter forças para, de uma maneira muito coletiva, construir uma resposta para essa violência contra a nossa autonomia. E para isso nós vamos ter que nos articular com SPPC, nos articular com outras universidades, mas sim, cabe a nós começar essa discussão hoje, de forma nacional. Sobre os andamentos de cada uma dessas ações, eu acho que nós temos que ser
persistentes e insistentes. E com isso vai ser muito importante a comissão que foi proposta, me parece pela conselheira Tamires, para ter uma comissão que acompanhe cada um desses processos, mantendo-os vivos, mesmo sabendo que potencialmente o ministro da Educação não vai fazer nada com relação às nossas duas reclamativas. Nós precisamos, sim, estar lá, unidos e unidas, acompanhando, insistindo e não deixando este assunto morrer. Por agora, são essas algumas das reflexões que eu gostaria de trazer para os colegas. Muito obrigado, Márcia. A sua fala introdutória respeitou rigorosamente, né, terminou 5 segundos antes dos 10 minutos, ótimo. Então, gostaria de dar as boas-vindas aos colegas que ainda estão entrando. Nós já temos mais de 30 pessoas nessa sala virtual. Pedir que aqueles que ainda não fizeram, cliquem em notas compartilhadas, ou se a sua versão está em inglês, shared notes, porque tem uma lista de presença e a gente gostaria de que vocês registrassem a sua presença nessa sessão virtual tão importante. Ato contínuo, então, eu gostaria agora de convidar o colega Benito Schmidt para fazer o uso da palavra, também, de preferência, procurando atentar para um limite de 10 minutos para a sua preleção inicial. Obrigado. Obrigado para o colega Basílio, agradeço ao coletivo Professores pela Democracia pelo convite, saúdo a todas as pessoas que estão acompanhando esse debate tão salutar, e saúdo também a minha companheira de mesa, Márcia Barbosa, e meus companheiros de mesa, Darcy Campani e Eduardo Rolim, com o desejo que seja um debate muito produtivo, embora, como disse a professora Márcia, por um motivo que não nos alegra, né? Eu sou Benito Schmidt, integro o coletivo da representação autônoma docente, sou professor do IFCH, mais especificamente do Departamento de História. Então, a minha cabeça pensa muito como historiador, né? E eu vou me inspirar aqui num grande historiador francês, chamado Fernando Braudel, que criou uma teoria, né, sobre os diversos tempos da história. E eu, de uma maneira muito esquemática, vou tentar apreciar essa pergunta que foi colocada para a mesa, né, o e agora, tentando inserir essa pergunta numa duração mais longa. Prometo para vocês que eu não vou voltar ao século XVIII, XIX, enfim, mas é só para estruturar um pouco o meu pensamento, né? Em termos de uma longa duração, eu acho que o que aconteceu é uma reflexão pessoal, obviamente inspirada nas discussões que eu tenho com colegas da rádio, com discentes, com servidores técnico-administrativos em educação. Mas me parece que o que aconteceu nessa simbólica sexta-feira, 13 de agosto, né, integra um processo com várias durações. Uma duração mais longa, que é um processo que eu chamo aqui, o neologismo, né, de uma desdemocratização da nossa universidade, que vem de muito mais tempo do que a intervenção. Embora nós tenhamos tido um período muito áureo, né, em termos de recursos, em termos de abertura de vagas, nós não podemos esquecer, né, que nós tivemos aí alguns problemas com a nossa democracia interna na universidade. Tá? O fato de recorrermos, por exemplo, como faz o atual interventor, à procuradoria para resolver problemas de ordem política, o fato de nos comunicarmos com a comunidade através da RBS antes da própria comunidade interna, a falta da paridade entre os diversos setores da universidade, uma espécie de patrolão que, por vezes, passava por cima do conselho universitário, e não estou dizendo que seja ilegal, mas estou dizendo que dificultava o trabalho
de outros grupos não ligados à reitoria na universidade, o costume da conversa dos bastidores com diretores e diretoras, né? Um certo vocabulário coach que foi se implantando na universidade, que agora chega nessa questão da mentoria, né? Não é um processo novo. E é um processo que foi nos enfraquecendo como comunidade. Como disse a professora Márcia, né? Antes da intervenção, uma série de diálogos que poderiam ser muito produtivos entre diferentes grupos docentes, mas também com a representação discente e com os servidores técnico-administrativos, muitas vezes não era considerado, era patrolado e era tratado até fisicamente com bastante ironia, às vezes até com desrespeito no conselho universitário. Então, na minha interpretação, me parece que, obviamente, a intervenção tem a ver com uma conjuntura nacional de enfraquecimento da democracia, mas também tem a ver com esse processo mais longo, é o raciocínio que eu estou elaborando, que eu gostaria de debater com vocês, e uma espécie assim, como a nossa universidade é excelente, e ela é em termos científicos e acadêmicos, nós não precisamos fazer nada em termos de aprofundamento da democracia interna. Então, essa é a longa duração que eu situo aqui em linhas muito esquemáticas nesse debate. Depois nós temos uma média duração, que é o processo de intervenção. Esse processo traumático, né, respaldado pela lei, como disse a professora Márcia, nós temos que incrementar a defesa da autonomia na universidade, porque a entrada do professor Carlos André não foi ilegal, ele fazia parte da lista tríplice, mas a intervenção seguida logo por uma série de reformas muito profundas na administração central, com uma desconsideração completa pelo Conselho Universitário. Felizmente, o Conselho Universitário soube, não obstante as nossas diferenças, como falou a professora Márcia, não só os docentes, mas a energia posta pelos discentes e pelos servidores técnico-administrativos em educação foi fundamental para que nós começássemos a nos organizar desde o início, buscando uma autoconvocação que foi boicotada pelo reitor, depois uma série de desrespeitos, né? Desde a famosa história da derrubada da reunião por causa da curva glicêmica do reitor, ou a derrubada sem nenhuma explicação, né? E depois as sucessivas postergações e pedidos de vista, e não esqueçamos, com o apoio de vários colegas. Quem pediu vistas, há uma série de resoluções do Conselho feitas por comissões muito, como é que eu posso dizer, comissões muito detalhistas, né? Levantando dados, ouvindo os diversos setores da universidade. Reiteradamente nós tínhamos aí os pedidos de vista, que são legítimos, que são legais, mas a gente sabe como se pode usar a democracia para enfraquecer a democracia. Então não nos enganemos, existe base também para esses tipos de atitude entre os nossos colegas, em geral com a famosa questão, não, mas a universidade, vamos largar essa questão da política e vamos fazer a universidade continuar. Claro que a universidade tem que continuar, mas não à custa do debate a respeito da democratização da universidade. E, por fim, sendo respeitoso com o tempo, eu falei da longa duração, da média duração, e agora eu falo da curta duração. A curta duração é o e agora, né? Primeiro, eu quero concordar muito com a professora Márcia que nós temos que aproveitar esse momento em que esses diversos grupos de docentes, mais os discentes, mais os servidores técnico-administrativos em educação, estão discutindo. Claro, nós temos visões diferentes de universidade, mas isso é ótimo, mas nós estamos todas e todos empenhados nesse processo de garantir a instância maior da democracia da universidade, que é o consumo. Então, o e agora, de uma maneira muito resumida, significa mantermos a mobilização política, e talvez fosse muito importante, né, nós entrarmos em contato, através de cartas, através de encontros,
com os nossos representantes no parlamento, com o governador do estado, eventualmente, com outras instâncias, como a SBPC, e nós já recebemos, inclusive, manifestações de sociedades científicas marcando a importância da URGS nesse processo de democratização da universidade. Segundo, também escrevi aqui, no mesmo sentido que a professora Márcia, mantendo uma comunicação eficiente com o conjunto da sociedade, que não quer dizer Rosane de Oliveira, porque a gente sabe, né, que muitas vezes o jornalismo se alia com quem estiver na reitoria, né? Então, não é por aí quando eu falo em comunicação, claro que envolve os meios de comunicação, mas envolve os diferentes setores sociais. E, por fim, né, uma discussão muito importante, nós sabemos, né, o interventor expressou isso de uma maneira muito clara em uma das reuniões, ele disse: eu abro mão de qualquer coisa, menos da PROIN. O que significa isso? Né? Dessa pró-reitoria de inovação ser a joia da coroa dessa reitoria. E insisto, essa insistência numa ideia coach de inovação vem de antes. Do meu ponto de vista, muito cafona e muito deslocada das funções da universidade, que agora a gente tem diminuição de bolsas de iniciação científica e, ao mesmo tempo, temos bolsas de empreendedorismo, iniciação ao empreendedorismo. Eu, das ciências humanas, fui ver o que era isso e disse, daqui a um pouco eu pedi uma bolsa, quem sabe tem uma concepção de empreendedorismo mais ampla. Não, tinha que ter empresa na incubadora tecnológica. Agora nós temos a mentoria. Né? E daqui a um pouco nós vamos estar numa linguagem que, no campo da administração, aprendi com meu colega Pedro, já é completamente questionada, e ainda mais na administração pública. Então, pensar o que é uma universidade, já estou acabando, Basílio, a última frasezinha, né, que tem por suas atividades fins, ensino, pesquisa e extensão, e nós sempre fizemos inovação. Eu sou professor de metodologia da pesquisa, eu ensino para os meus alunos que um dos itens do projeto tem que ser que a pesquisa inova. Então, essa inovação igual à prestação de serviços, me parece que é uma das questões que nós temos, no e agora nós temos que discutir o que é isso dentro da nossa universidade. Agradeço e me coloco à disposição para o debate, mais uma vez agradeço o convite ao professor Basílio. Obrigado. Muito obrigado a ti, Benito, pela sua fala introdutória. Quero reiterar que nós temos quase 40 pessoas presentes, só que temos apenas 25 aproximadamente que entraram nas notas compartilhadas e colocaram seu nome na lista de presença. Peço então àqueles que ainda não o fizeram que, por favor, registrem a sua presença, isso é importante para a gente. Bom, o professor Darcy Campani, ele disse que ia atrasar, ele parece que ainda não está presente. Então, para darmos continuidade sem interrupção ao nosso evento, eu vou convidar então o colega professor Eduardo Rolim a fazer uso de 10 minutos, de preferência não exceder isso, para introduzir a sua apreciação do tema. Obrigado. Obrigado, eu estou ligando a câmera aqui, só um minutinho. Campani, ele tinha um exame médico bastante sério a fazer hoje, eu não sei, inclusive, nem se ele vai conseguir chegar. Espero que chegue. Felizmente, o nosso colega está passando por uma situação de saúde um pouco complicada. Eu sei bem o que é isso, porque eu passei por isso há bem pouco tempo atrás também. Fiquei, inclusive, 2 meses fora desse debate, porque eu estava afastado, me submeti a uma cirurgia para retirada da próstata, mas felizmente, aparentemente, deu tudo certo. Estou aqui, espero continuar com vocês por muito tempo ainda. Se não no conselho universitário, porque eu já fiz isso muitas vezes, mas na universidade como professor aqui. Eu queria inicialmente agradecer o convite, né? É um prazer para mim estar aqui. Eu sempre que posso,
eu participo de todos os eventos que eu sou convidado para discutir esse tema, outros temas. Hoje, por exemplo, dei entrevista para Goiás. Esses dias eu participei de uma live em Pernambuco. Então, eu tenho feito isso muitas vezes em funções sindicais. E eu vou ter um prazer de dizer que eu não estou falando como líder sindical, como dirigente da Adurgs. Ainda que no card tenha saído lá o meu nome e o do Campani como Adurgs, eu queria deixar bem claro que, como representante docente, eu não represento a Adurgs no Conselho Universitário, ela não tem representação. Assim foi a escolha da URGS, quando do seu estatuto, lá em 94, de não dar espaço para as entidades sindicais terem representação direta no Conselho. Algumas universidades têm, a URGS não tem essa característica. E eu, quando me candidatei, o fiz, independentemente da minha ligação ao sindicato, tanto assim que certamente muitos que nem filiados eram, votaram em mim. A minha própria suplente, na época que concorreu comigo, não era filiada ao sindicato, agora é, felizmente, né, para mim. Eu achei muito bom que ela tenha decidido fazer isso, mas eu gostaria bem de separar essas duas questões. Fazer um limite bem claro entre a minha posição e a posição do sindicato do qual eu faço parte, que tem os seus caminhos, tem os seus... as suas instâncias e tem a sua forma de expressar a sua posição. E os associados dela, o seu conselho, participam dessas discussões. Tanto assim que eu e o Campani somos colegas da diretoria e votamos diferente na questão da solicitação da destituição do Bulhões. E eu vou explicar depois, quando eu chegar lá, o porquê do meu voto. Foi um dos 7 votos contrários. E o fiz, inclusive, com muita consciência, mesmo com o voto aberto, porque não tem nenhum problema em relação àquilo que eu julguei que era o correto e o incorreto. Para mim, o fato mais importante que a gente tem que nos debruçar agora e no futuro, porque, na realidade, o tema que nos é proposto é o E agora, né? É que nós vivemos uma situação muito ruim, tanto na universidade, obviamente, como já disse a Márcia, disse o Benito, nós não estamos aqui por uma boa razão, não reunidos, porque reunidos sempre é uma boa razão, mas o tema que nos traz não é uma boa razão. Mas a universidade ela também não está bem porque ela está dentro de um modelo de país, de governo, que é um absurdo, que é completamente contrário à ciência, completamente contrário a visão iluminista que nós esperávamos que esse país tivesse, de certa maneira, conquistado ao longo dos anos que se passaram desde a redemocratização, lá no final dos anos 80, né, no meio dos anos 80, para cá. Nós entendíamos, inclusive, que o Brasil vivia uma crescente de conquistas democráticas, de inclusão, de respeito às diferenças, à diversidade, e o crescimento da universidade pública federal nesse meio, assim como da rede dos institutos federais, foi uma prova, na realidade, de que a sociedade brasileira via, ao longo desses tempos, que era preciso evoluir, era preciso trazer mais espaços para a educação pública de qualidade. Infelizmente, nesse mesmo tempo, e inclusive nos governos ditos democráticos populares, nós não fomos capazes de avançar em determinadas conquistas que deveriam ter avançado. A despeito, inclusive, de muitos debates que se fez daquele período. Eu poderia resgatar vários deles aqui, mas eu não ia ter tempo de fazer isso. Mas a não mudança, a não revogação, a não atualização da Lei 9192, de certa maneira, mostra que mesmo os governos de esquerda, democráticos e populares, não foram democráticos o suficiente para avançar no conceito da autonomia universitária e da compreensão da necessidade da autonomia. Por vários motivos. Algum desejo de controlar a universidade, certamente, mas também um pouco de empáfia, no sentido de imaginar que aquele tipo de modelo tinha vindo para ficar e nós não correríamos mais risco de retrocesso no país. Infelizmente, o que a gente observa é exatamente o contrário. A chegada do Bolsonaro ao poder, que não veio de graça, ele não veio porque houve uma reação natural das acomodações das forças políticas. Houve, na realidade, uma consequência de um golpe branco, que foi dado em 2016,
e que foi engendrado bem antes, né? Desde 2013 a gente já tinha indícios claros de que isso estava acontecendo. Mas a não autonomia universitária talvez seja o nosso maior problema hoje, na medida em que nós não tínhamos o direito de indicar o primeiro da lista, aliás, o fizemos como Conselho Universitário, mas não temos o direito de impor isso ao presidente da República, como bem disse o Benito, assim como também não temos nenhum poder de destituí-lo. Apesar de termos pedido a destituição, nós sabemos muito bem que essa prerrogativa ela é exclusiva do ministro da Educação de querer tocar para frente ou não. E imaginando como é que as coisas funcionam hoje, nesse país, e com os arcos de aliança que certamente o Bulhões, o Geraldo Jotes tem, a gente tem que ter claro para nós que a chance de que o ministro da Educação dê seguimento a essa destituição, ela não é nula, porque nula nada é na vida, mas de qualquer maneira ela é muito próxima disso. Então, essa falta de autonomia realmente é o nosso problema mais sério, é por isso que nós temos que lutar. Nós, inclusive, participamos, eu assisti todos os seminários que se fez com os reitores não nomeados, de vários lugares do Brasil. Teve uma fase regional que foi sediada aqui na Durgs, inclusive, e outra nacional, na qual se discutiu muito o que fazer, e a constatação era de que agora o melhor era não fazer, com esse Congresso Nacional, com a correlação de forças que nós estamos vivendo lá. Então esse é um dilema sério que nós temos e que nós vamos ter que atacar. Por que eu votei contra o pedido da destituição agora? Em primeiro lugar, não é porque eu acredito no Bulhões, ou porque eu acho que a gestão dele é boa. Pelo contrário, acho que ela é muito ruim. E eu esperava, inclusive, como disse a Márcia, que ele fosse uma pessoa mais hábil e mais capaz de fazer discussão política com o conjunto da comunidade, como fez, por exemplo, o Gerhard, lá nos anos 90, que foi capaz, inclusive, de sobreviver no meio universitário sem grandes traumas, a despeito de não ter sido reitor primeiro da lista. Mas a questão toda nós temos que pensar um pouco nas consequências práticas. Eu não pude participar do debate do parecer 80, ainda que eu tenha votado a favor dele. Acho que ele foi corretamente construído no seu final. Mas eu acho que nós do Conselho Universitário deveríamos ter tido um debate mais aprofundado. Eu não pude fazê-lo porque, como eu disse, eu estava afastado. Mas eu acho que a gente deveria ter trabalhado o parecer 80 de uma forma mais gradual. Estrategicamente falando, na minha opinião, nós temos queimado todas as 3 etapas que a Márcia citou aí ao mesmo tempo. Isso nos tira um pouco de potência da ação futura. E pior, na minha opinião, ele nos traz um risco que é muito sério, que é o risco da inércia. E a inércia nos levar para uma situação na qual, inclusive, o conjunto da universidade achar que conselho universitário é esse que fez todo esse barulho em termos da destituição e não conseguiu destituir. Isso é um risco que nós corremos, eu não estou dizendo que foi errado. Eu acho, inclusive, que, para mim, teve uma questão de princípio que me fez votar contra, que era a necessidade que eu entendi, defendi isso durante a sessão, de que a gente tivesse mais uma sessão, pelo menos, para discutir o assunto, na qual nós notificássemos o Bulhões e dessemos a ele um direito de defesa neste processo, não nos anteriores, neste. Inclusive, a Cláudia Lima Marques foi clara ao discutir essa questão junto com outros advogados em reuniões que nós participamos, praticamente todos que estão aqui, que seria necessário um novo processo, um novo direito de defesa. E, para mim, esse é um princípio muito caro da democracia, o princípio do amplo direito. É óbvio que muitos de vocês vão dizer, e não tenho nenhum problema em respeitar as posições contrárias, que isso já teria sido dado. Eu acho que não foi. Então, esse foi o principal motivo que me fez votar contra, porque eu achava que seria necessário avançar mais nessa discussão, e principalmente eu acho que nós deveríamos ter buscado um gradualismo das penas e das sanções. Porque nós pedimos ao mesmo tempo ao ministro da Educação um PAD e a destituição, uma coisa talvez devesse ser consequência da outra, ou da não existência do PAD. E nós, ao mesmo tempo, pedimos para o Ministério Público, que talvez nos fragilize um pouco, e isso é uma reflexão que a gente vai ter que fazer, posso estar eu errado, podem estar outros errados, de que, ao dizer para o Ministério Público que nós queremos que ele investigue, mas ao mesmo tempo já pedimos a destituição, isso, do ponto de vista jurídico, talvez nos fragilize.
Espero que não. Espero que a gente consiga avançar. E já que o Basílio apareceu aí, eu acho que esse tema enseja muita discussão, muita reflexão da nossa parte, principalmente na luta pela defesa da universidade e em busca da autonomia. Espero que a gente seja capaz de continuar essa discussão que a gente tem feito nos vários grupos que participam do Conselho, e eu fico à disposição para continuar esse debate com vocês, dentro de um espírito de tão elevada civilidade que só podia nos caracterizar, posto que colegas somos e que andamos pelos corredores nos mesmos lugares, né? Só para citar os que já estão aqui na sala, 3 da Física, eu da Química, o Benito do IFCH, tudo vizinho ali, né? Então, é óbvio que tínhamos que trabalhar nesse espírito. Por enquanto eu fico por aqui, Basílio. Como eu disse, tinha muita coisa para falar, a gente tem que resumir, mas eu fico à disposição dos colegas para continuar o debate. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Eduardo, pela sua fala inicial. Então, agora nós chegamos na segunda parte do evento, em que abre-se a palavra para os colegas para fazerem perguntas ou darem sua opinião, se manifestarem como quiserem. Apenas peço que a gente mantenha um limite de 3 minutos. A colega Marília Stein vai fazer o controle da lista de pessoas que se inscrevem. E enquanto as pessoas se inscrevem, acho que vocês podem levantar a mão, né? Enfim, indicar interesse em se manifestar, podem colocar no chat também. E enquanto isso, também peço que as pessoas que ainda não o fizeram, né, por favor, coloquem seu nome na lista de presença. Ainda alguns colegas não entraram ali nas notas compartilhadas e registraram o seu nome. Seria muito bom que o fizessem. Então, acho que já temos um inscrito, não é, Marília? Que é o Sérgio. Sérgio. Sérgio, por favor, Sérgio Bank. À medida que forem se manifestando, se tiverem câmera, peço que a liguem. Boa noite, obrigado, Basílio. Obrigado, colegas todos que estão aqui na mesa. Sou Sérgio Bank, da Informática. A minha pergunta para os conselheiros, colegas, é o seguinte. Eu acho muito importante o que falou a Márcia, no sentido de que este evento tão, enfim, único e desafortunado, que abala a nossa universidade e, de resto, outras universidades federais aqui do Brasil, essa ameaça de gestões não só incompetentes, mas ilegítimas, né? Leva à necessidade de que a discussão parta para uma publicização, uma expansão da discussão sobre autonomia universitária, ou seja, tocar a comunidade externa à universidade neste ponto nevrálgico que está na raiz de tudo, né? Esse reitor incompetente, né? Desrespeitoso às instâncias deliberativas, colegiadas que a nossa universidade se constrói por ela, né? Essa universidade, ela delibera, ela atua por decisões colegiadas. E então nós só teríamos, né, chegado a isso porque, de fato, não temos autonomia para, enfim, indicar ao MEC um nome escolhido em consulta, uma consulta mais democrática possível. Então, a minha pergunta bem objetiva aos conselheiros, de resto aos colegas, como, né, vocês entendem que essa proposta, muito boa, no meu entender, da Márcia, deveria ser levada, tá, para atingir, a levar um debate público sobre o Estatuto da Autonomia das Universidades Públicas, em particular das federais. Enfim, então eu gostaria de pedir para vocês se manifestarem sobre isso. Um abraço a todos. Beijo no coração. Basílio, como é que vocês vão fazer várias perguntas e depois a gente fala? Como é que vai ser o procedimento? Talvez a gente possa agora abrir para a fala das pessoas, já temos outros inscritos. Sim.
Então, e depois vamos anotando, a gente vai anotando aí as perguntas e aí, claro, vamos dar depois a oportunidade aos conselheiros de se manifestarem em resposta às perguntas. Pode ser assim? Perfeito. Marília, quem é o próximo? Felipe Comunello. Vamos lá, Felipe. Por favor. Boa noite, colegas. Boa noite a todos e todas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os colegas dos representantes, né, que acabaram de falar, pela exposição e por estarem, né, dialogando. Agradeço também o grupo operacional, né, do PPD que organizou e o Basílio, especialmente, que está coordenando. E eu acho que esse assunto ele é de fato, né, um assunto da maior seriedade e também bastante complicado, né, difícil muitas vezes de entender exatamente quais são as questões em jogo, tanto do ponto de vista dos processos procedimentais, né, que é algo novo, né, uma inovação, pelo que eu entendi até agora que está acontecendo, né, então acho que é importante, né, esse trabalho de esclarecimento, em alguma medida pedagógico também, né, e ao mesmo tempo de debate, de construção de ação, né. Então, nesse sentido, eu gostaria, então, né, ao mesmo tempo que agradeço já os colegas que eu agradeci também, né, me colocar, digamos assim, em alguma medida solidário aos colegas conselheiros e conselheiras que nos representaram e fizeram o debate, construíram as propostas, né. Bom, e nesse sentido, né, o ponto que eu queria colocar, então, seria mais, não é uma questão específica para algum conselheiro, mas é uma questão de debate para todos nós, né, que eu acho que a gente precisa, em alguma medida, também, talvez, participar um pouco mais, né, enquanto coletivo, enquanto organizações, né, nas ações que estão acontecendo para apoiar os colegas que estão lá fazendo o debate, né, mas também, sobretudo, para fazer a defesa da universidade, né, porque eu acho que o que está em jogo aqui é a defesa da URGS, né, o patrimônio que a URGS representa, né, na pesquisa, na produção de ciência, na inovação, na tecnologia, na extensão, no ensino, né, e não só da URGS, né, das universidades federais públicas do país como um todo, né, porque em alguma medida é um caso que certamente é bastante exemplar, o caso da URGS, né. Acho que, se eu não me engano, são 40% das universidades federais que já sofreram intervenção, outras podem vir a sofrer, então o que acontece aqui pode ser certamente muito importante. Então, aí eu gostaria, então, só para finalizar, aproveitar para colocar para os colegas, né, como eu estou nesse momento na condição de presidente do Conselho de Representantes da URGS, queria colocar para os colegas, né, uma proposta que a gente já aprovou no Conselho, né, já encaminhamos para a diretoria da URGS, mas também fica colocada para o próprio PPD e para outras, né, entidades aqui, representantes, né, que a gente construa aí uma frente em defesa da URGS. Essa é uma das propostas, e a outra é que se construa uma ação pública, né. Algumas ações têm sido feitas, né, mas que a gente consiga construir uma ação mais ampla, né, com mais participação, para demonstrar insatisfação com a administração Bulhões e defender aí o seu afastamento. Obrigado. Desculpa o alongamento. Sem problemas, obrigado, Felipe. Marília, temos mais inscritos? Não inscritos. Tem uma pergunta da Laura Jardim. Queres fazer, Laura? Senão eu a reproduzo. Vou fazer. A Laura pergunta: a alta resolutividade administrativa do consumo é uma característica muito relevante e que deveria ser mais divulgada, ou a sua recíproca. Como divulgar à sociedade a incompetência da administração atual?
O Jorge também, Marília, ele também havia feito uma pergunta pelo chat público, que talvez a gente possa também Tá bem. reproduzir. Pode ser? Então tá, vou lê-la, Jorge. Jorge pergunta: a propósito da não autonomia mencionada pelo colega Rolim, como se explica que a UFRJ consiga definir suas regras internas, contornando inteligentemente os dispositivos legais e formando lista tríplice que garantem a vontade expressa da maioria? Quanto disso é obstáculo local, quanto nacional? Perfeito. Então, como não há mais inscritos, o que eu proporia é que a gente abrisse novamente a palavra aos representantes. Tem uma pergunta, meu entendimento é esse, me corrijam se eu estiver errado. Tem uma pergunta que é específica para o Eduardo Rolim, que eu acho que é essa do Jorge, não é? E as outras do Sérgio Bump, da Laura, bom, e a proposta do Felipe também, as manifestações do Felipe, acho que são mais gerais, né? Ah, tá, o Jorge também fez uma pergunta. Então vamos fazer o seguinte, a pergunta do Jorge também, do Jorge, ele entende também que é geral. Então, a gente pode dar novamente 3 minutos no máximo para cada representante presente dos convidados, né, para tentarem abordar, ou é pouco? Enfim. Não, 3 minutos, pode passar um pouquinho também, enfim, a gente tolera, né? Pode ser? Basílio, ficamos todos de câmera aberta ou esse processo de cada um vai abrindo e... O ideal é abrir na hora de falar. Ok. Então eu sugiro pela ordem a Márcia para começar a responder essas questões que foram colocadas, pode ser? Pode ser. Tem uma questão, tem 2 questões que no fundo são uma, como é que a gente vai fazer para conduzir esse processo da discussão da autonomia e trazer junto a comunidade, né, a nossa comunidade e a comunidade externa para essa discussão. Essa é a pergunta, ou que tem também a pergunta da Laura dentro, que é como é que a gente faz para todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo. Então, nós vamos ter que ampliar os setores que atuam e dialogam primeiro com a nossa comunidade interna, além dos grupos que estão diretamente vinculados ao Conselho Universitário e CEP. Nós vamos ter que começar a ter mais ações. E aí fico bem contente quando eu vejo que a DURGS está propondo coisas para fazer. Nós vamos ter que fazer muitas coisas. Entre essas coisas, nós temos que dar visibilidade, primeiro internamente e externamente, para as coisas erradas que estão sendo feitas. Tá? Porque não é só a existência da PROIR que é uma coisa errada. Existem outras ações que foram corroendo, né, o tecido da URGS, e a gente precisa dar visibilidade para essas questões e dar o nome certo para elas. Olha, é isso que está acontecendo porque tem esse projeto. Isso é uma construção. É uma construção que vai precisar de muito trabalho de todo mundo, mesmo com diferentes visões. Em paralelo, a gente vai precisar que a gente comece a conversar mais. A carta da SPPC não aconteceu porque a SPPC amanheceu de manhã maravilhosa, mas porque teve um trabalho coletivo de sociedades, de pessoas, para trazer. E nós vamos ter que trazê-la e começar a discussão, acredito eu, a partir da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. E manter um diálogo com a Andifes. Eu gostaria de ressaltar que alguns desses reitores que não foram eleitos pediram para sair da Andifes, e verdadeiramente 2 saíram. Tá? Não, o Carlos André não foi lá e disse que saía, ele fingiu que não era com ele. Mas a Andifes está preocupada, ela vai ter que fazer parte dessa discussão também. Então nós vamos ter que fazer vários trabalhos, um trabalho dentro, um trabalho para a sociedade em geral, sem contar com a grande mídia, mas cutucando a grande mídia, e um trabalho político para fora, SPPC, Andifes, nós vamos ter que ir ao Congresso, nós vamos ter que trabalhar muito. E é esta a solução, e a gente vai ter que ir trocando pneu com o carro andando. Só uma última coisinha, eu sei que eu estou extrapolando o meu tempo, sobre a questão da UFRJ, eu gostaria de salientar que a UFRJ já fazia essa estratégia, então ela já estava azeitadinha para fazer essa estratégia há muito tempo. A URGS deixou
a discussão lá para o finalzinho do finalzinho, e aí não tinha tempo para fazer essa discussão. E mesmo quando o Conselho Universitário tentou fazer uma lista tríplice que não envolvessem as 3 candidaturas, não teve tempo hábil para fazer construção política para fazer isso. Então, eles já tinham toda uma, vamos dizer assim, uma metodologia. Tá? Além disso, eles conseguiram vender muito bem politicamente que a reitora eleita não era uma louca de esquerda. Tá? Então, foi uma combinação, não foi uma coisa assim que a gente tivesse feito em 5 minutos e tinha conseguido. Eles já vinham com uma estratégia de política de mais tempo, foi muito mais fácil para eles do que seria para nós, embora eu ache que a gente deveria ter pelo menos tentado algumas das. Então, agora o colega Benito. Acho que a colega saiu da sala. A Márcia saiu? Eu também vivo fazendo isso. Vou desligar alguma coisa e acabo saindo da sala. De repente foi... Ué, talvez ela foi desligar o mic e aí saiu da sala. Isso. Sou dono de fazer isso nas minhas aulas, deixo os alunos na mão. Vamos tomar cuidado, os moderadores, para não desligar a sessão também, porque senão nós vamos estar imitando o mau exemplo do interventor. Eu vou tomar cuidado, vai deixar. Benito, muito poder. Gente, obrigado pelas questões, professor Bambi, professor Felipe, professora Laura, nesse sentido da comunicação. Né? Primeiro, dizer assim que é muito importante que esse debate seja ampliado. Fico muito agradecido com a ideia do professor Felipe de que essa solidariedade ao consumo parta não só das pessoas que estão envolvidas no consumo. Obviamente, nós estamos sempre à disposição para o debate, né, para a conversa, mas professora Márcia, professor Eduardo e demais conselheiros sabem que a preparação de cada reunião nos envolve assim, num conjunto de outras reuniões com diferentes grupos. No caso da última reunião, com toda uma série de colegas do direito, né? Então, às vezes, é um pouco difícil fazer ao mesmo tempo o trabalho no consumo que exige preparação. Depois, os nossos coletivos, em geral, lançam uma nota explicando o que houve no consumo. Né? Então, é muito trabalho. Não estamos nos isentando, mas seria muito bom que esse grupo fosse ampliado. Né? E aí eu penso em várias instâncias, como a professora Márcia, né? A questão da própria discussão nas nossas unidades, eu acho que já houve, várias unidades reuniram, né? Ou como nos conselhos da unidade, ou de forma de forma informal, é meio feio, mas de forma informal, para ouvir as suas comunidades. Né? Eu acho que essa discussão precisa ser... Muitas vezes os nossos estudantes e as nossas estudantes não sabem o que estão acontecendo, se informam pela grande imprensa. Então, acho que essa mobilização interna, os sindicatos super importantes, né, DCE também, a SURGS, enfim, são super importantes para que a gente tenha uma discussão interna. Né? E o que está acontecendo também, as sociedades científicas, né, várias sociedades da área de humanas se manifestaram apoiando a iniciativa do Conselho Universitário. Acho que seria muito importante uma carta aberta com o maior número de inscrições, de subscrições possíveis, para que fosse mandada para os deputados, para os senadores do Estado, para o governador do Estado, para a FAPERGS, que também votou pela destituição, o seu representante. Né? Então, acho que uma carta aberta, e eu sou muito favorável, ainda mais nesse momento, né, que nós já temos uma ampliação da vacinação, a atos simbólicos impactantes. Né? O famoso, mesmo, talvez a gente não possa dar mão, tenha que ser um abraço com distância, né? Mas um abraço à reitoria, ações pelas redes sociais, eu acho que isso é tudo muito importante, e com a explicação clara que o que está em jogo é um desrespeito ao funcionamento da universidade. Não é uma birra contra o professor Carlos André, eu nem o conheço pessoalmente, né? Mas é contra uma decisão que enfraquece a democracia na universidade, que enfraquece as suas atividades fins. Para encerrar, né, a gente vê o Basílio já acelera aqui a fala, né?
Em relação ao que o Jorge diz, eu acho que tem nos faltado um pensamento mais criativo e mais ousado. Né? Eu acho que a gente ficou tão temeroso de termos uma intervenção, a gente não podia fazer assim, dar uma respiradinha, não, mas pode vir a intervenção, que veio. Talvez a gente pense em soluções mais criativas e mais ousadas, né? Não seja tão ruim assim, responsáveis, ninguém está falando de responsabilidade, né? Mas iniciativas mais ousadas eu acho que fortalece a universidade, não enfraquece. Obrigado. Obrigado, Benito. Então, agora o professor colega Eduardo Rolim. O Basílio nos faz um desafio, né? Que é falar em 3 minutos sobre como lutar contra a autonomia, como comunicar e ainda por cima discutir a questão da legalidade e das inovações. Enfim, vamos tentar esse desafio aí. Eu vou começar pela última fala. Eu acho que o Jorge tem razão. Tem mais óbices locais do que nacionais nessa questão específica aí. Eu lembro que quando a gente estava discutindo a eleição, quando nós assumimos como conselheiros, o assento eleitoral já estava pronto. Nós não participamos disso, pelo menos eu e o Benito, por exemplo, que entramos agora no Conselho Universitário de novo, nós não participamos da discussão do assento. Mas eu acho que a URGS, infelizmente, ela tem uma visão ruim em relação a isso, e no final a gente tentou, como disse a Márcia, mudar essas coisas, e uma das propostas que eu fiz, outros fizeram, a própria Durles fez um debate aberto com os candidatos a reitor, mas eu fiz no próprio Conselho Universitário, é de que sim, a gente deveria escolher os 3 membros da lista tríplice vindo da mesma chapa. Mas aí nós fomos premidos pelo fato de que o assento eleitoral era herdado da gestão anterior dos representantes, e, portanto, lá ele dizia uma coisa que impedia que isso acontecesse, que era uma ligação umbilical da consulta com a eleição no Conselho Universitário. Como bem disse a Márcia, essa tradição é diferente em outras universidades e não foi por conta do Bolsonaro que isso aconteceu. A UFPR faz isso há muito tempo, a Universidade Federal de São Carlos faz isso há muito tempo. Inclusive, em São Carlos, por exemplo, os pró-reitores são eleitos junto com o diretor, com o reitor, está na chapa lá, já apresenta o nome de todos os pró-reitores e isso faz parte. Isso parece legal de um lado, mas ao mesmo tempo a UFSCar é uma universidade muito pouco democrática na composição do conselho, bem menos que a URGS, porque lá todos os pró-reitores que não são eleitos, são indicados, fazem parte dessa chapa, né? Ele compõe o conselho universitário, o que significa que o reitor tem um poder enorme dentro do conselho, maior do que o que tem aqui, onde todos os membros não vêm da chapa do reitor, eles são eleitos nas unidades. Então dá para inovar, dá. A UFSPA, nossa universidade vizinha, do outro lado da rua, fez exatamente isso, colocou os 3 membros da lista tríplice do grupo que ganhou a eleição. Pelotas fez isso, né? Viram que lá o Bolsonaro nomeou o 2º da lista. A Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o Bolsonaro nomeou o 3º, inclusive uma pessoa que é muito ligada ao MST. Talvez o objetivo dele lá fosse simplesmente ser contra o primeiro, porque é óbvio que esse era o caminho dele. Então nós temos uma universidade que é conservadora, sim. A URGS é uma universidade muito conservadora, e não vamos nem discutir a questão de paridade ou não, porque talvez aí nós tenhamos algumas divergências que não vale a pena a gente avançar aqui. Eu acho que a defesa que nos une é a autonomia, e nisso a gente tem que trabalhar juntos. Basílio, eu vou ter que tentar ainda avançar um pouquinho. Nós corremos um risco grande, eu já falei isso na primeira fala, que é a questão da inércia. Nós, do Conselho Universitário, nós temos um mar de processos, é uma coisa inacreditável, e nós jogamos as energias nesse parecer 80 e finalmente agora, no pedido de destituição, e nós vamos ter que continuar tendo protagonismo na discussão desse tema, porque infelizmente nós vamos ficar presos num ponto. O que fazemos ainda? Vamos pedir de novo a destituição para quem? Isso não dá para fazer. Então, talvez a gente tenha que ter ações diretas. Por exemplo, a primeira coisa que talvez tenhamos que propor na próxima reunião do Conselho Universitário, que eu não sei quando é que vai acontecer, é arrogar para o Conselho Universitário o regimento da reitoria. Não ficar esperando que o Bulhões faça isso.
Nós não podemos ficar de mãos amarradas esperando o Milton Ribeiro, que, aliás, cada dia faz uma coisa pior do ponto de vista do ministro da Educação. Então, nós temos que avançar, e uma das formas talvez fosse essa, porque nós corremos o risco da inércia, as pessoas vão seguir cuidando das suas vidas, porque elas têm que fazer, elas têm projetos, têm bolsas, têm alunos, enfim, e eu acho que a gente não conseguiu nem dentro da universidade espalhar essa discussão. Por mais que os diretores chegaram lá votando, eu voto aqui em nome do meu conselho universitário, o da minha unidade, por exemplo, não convidou nem os 3 representantes que tem no conselho universitário para participar do debate. E a comunidade não ficou sabendo desse debate. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouco os nossos próprios métodos também, às vezes. Obrigado, então, Eduardo. Marília informa pelo chat que temos um inscrito, Sim, que é o Pedro, né? Uhum. Então, beleza. Seria bom mais perguntas para fazer mais uma rodada. Mas se não há... Tem um comentário do Sérgio Bump sobre a possibilidade de uma carta aberta, um comentário meu sobre a proposta de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, mas enfim. Isso, vamos ouvir o Pedro, então. Vamos ouvir o Pedro, né? Bom, boa noite, Basílio, boa noite, colegas, né, do PPD. Na pessoa do Basílio, cumprimento todo o grupo operacional, saúda a iniciativa. Pedro, você está mudo agora. Depois da palavra iniciativa, você ficou mudo. Desculpa, acho que eu cliquei. Tirar o mouse daqui de perto. Pronto. Mas, enfim, eu saudava a iniciativa, né? Eu sei que deu um trabalho para o grupo operacional para dar conta disso aqui. Mas é muito importante, de fato, assim, né? O PPD é um dos coletivos que está aí na universidade, que se forma, né, com princípios e com uma luta muito importante a partir de 2016. Eu acho que pode cumprir um papel, né, importante nesse momento, principalmente para chegar no subtítulo, né, do encontro, que é o E Agora, né? Que me parece, assim, também, porque eu também tive, né, com outros colegas, assim, algumas sessões do Conselho Universitário, né, que no nível do Conselho Universitário, claro que ainda tem algumas coisas que a gente pode fazer ali, mas parece que a gente chegou num ápice, né, parece que conselheiras e conselheiros, né, dos diferentes segmentos, né, técnicos, docentes, estudantes, os grupos de direções, colegas de câmaras, etc. Tal, a postura do professor Bulhões, né, realmente foi tão mal organizada e tão mal planejada, que de fato eu também, assim como a professora Márcia falou no início, né, a gente achava que ia fazer um processo de cooptação, de conselheiros e conselheiras, etc. Tá? Ele não fez isso, foi uma política efetivamente de enfrentamento, né, que fez com que, né, o conselho fosse construindo de fato, assim, uma certa unanimidade quase, né, em torno de várias negativas, várias lutas, assim, querendo, né, que a reitoria fizesse, enfim, uma reorganização, e ao ponto que chegou na recomendação de destituição. Agora, claro que ainda tem algumas coisas ali dentro, por exemplo, né, 2 especialmente, né, e a gente tem que ficar muito atento porque está entrando uma série de interações acadêmicas propostas pela ProIR, né, como forma né, tacanhamente, na minha avaliação, querer justificar a presença dessa jabuticaba ali na reitoria, na administração central, que a gente tem que estar atento para isso, para fazer uma discussão, inclusive que, segundo o próprio Conselho, essa pró-reitoria não é reconhecida pelo Conselho. Então, assim, a gente não pode aprovar também propostas que cheguem no Conselho para isso. Né? E outras coisas que eu acho que vai ser bastante importante, e aí é importante dialogar com esse coletivo aqui, que é o conselheiros e conselheiras começarem a apresentar propostas para a pauta. Né? Isso seria quase um governo paralelo, né, no limite, né, no sentido do Conselho Universitário começar a trazer as necessidades de discussões, de políticas e de avanços nesse momento,
que a universidade, se depender da administração central, está com bastante dificuldade de fazer, como aconteceu, por exemplo, na resolução do processo seletivo para 2021, que foi tardio, que teve um desgaste gigante perante a opinião pública e por aí segue. Então, eu acho que no nível do consumo é isso que dá para fazer no máximo. Mas eu acho que o grande passo agora são mobilizações de caráter político. E os colegas já deram várias sugestões, que eu não vou repetir, apoio várias que colocaram aqui, né, de chegar as cartas, a aproximação com os parlamentares, a mobilização de entidades e sindicatos, que a gente tem que reverberar um pouco mais, né, as nossas... para a sociedade, né, e para haver uma pressão, porque é evidente, né, só para terminar, Basílio, é evidente, né, a minha avaliação fecha com de outros colegas e outras colegas do Conselho e de fora dele, que é evidente que o MEC não vai destituir o reitor, né, salvo talvez aquela ação no MPF, que pode chegar numa falta disciplinar que leve, mas isso vai demorar muito tempo, né, talvez sangue dos 3 anos do sujeito lá sentado na cadeira, no 6º andar, sem que ele saia. Ele não vai pedir para sair, né? A reação foi imediata, né? No dia seguinte da sessão do consumo que propõe a sua destituição, ele já sai atacando, né, com notas de novo na 0 hora, dizendo que agora fechou o maior contrato da história da URGS, graças à Proir, etc. Enfim. Então, assim, o momento realmente, assim, eu não tenho muita resposta, tá, Basílio, assim, mas até para provocar nossos painelistas, né, no e agora a gente tem que fazer um monte de coisas, muitas pessoas, muitos braços e muita luta vai ser necessário, né, e eu quero estar nessa luta, né, com colegas daqui dessa sala, desses coletivos, para a gente continuar trabalhando nesse desdobramento e ter uma universidade que a gente restabeleça a condição de diálogo e de construção. Aí a gente coloca as propostas na mesa para seguir a construção da universidade mais para frente. Obrigado. Bom, obrigado, Pedro. Temos um inscrito agora, né, Marília, o Danilo, né? Então, quem sabe as pessoas que queiram se inscrevam até o final da fala do Danilo. O Benito, inclusive, já anunciou que vai ter que sair e a gente teria que dar um tempo para os convidados fazerem suas manifestações finais. Pode ser? Então, quem quiser se inscrever até o final da fala do Danilo. Danilo, por favor. Se tiver a câmera, por favor, ligue. Me ouvem aqui? Estão me ouvindo? Sim. Pode continuar. Aqui. Eu vou ser muito rápido. Na verdade, me chamou a atenção algo que apareceu ali no chat. Enfim, eu concordo com todas essas propostas. A proposta da Márcia é muito interessante. Nós precisamos ter uma mobilização muito ampla no sentido do debate interno e externo. Isso que o Pedro chamou a atenção, que a administração central está reiteradamente lançando notícias na grande mídia, dizendo que a Proir está produzindo muito, que é um grande balcão de negócio, que a missão primordial da URGS é fazer negócio com a comunidade, auxiliar a comunidade. Então, isso está aparecendo na mídia. E o consumo fica de órgãos que está atrapalhando a missão da universidade, que é fazer negócio. Mas me chamou a atenção que o Sérgio Bump sugere que a carta seja assinada pelo presidente em exercício do consumo. O presidente em exercício do consumo é exatamente o Carlos André, que continuará ocupando essa posição, pelo menos até janeiro de 2023, que esperamos que o consumo possa se mobilizar para reiterar a sua decisão de destituir o reitor, porque com um novo ministro da Educação, talvez isso prospere. Mas, então, eu queria chamar a atenção para que esse movimento que o Pedro apontou aí, de que nós, conselheiros, vamos ter muito trabalho pela frente, no sentido de fazer com que as decisões do consumo sejam consideradas e sejam reconhecidas na medida do possível, porque nós ainda temos 1 ano e meio pela frente aí de perspectiva de manutenção deste presidente atual, que é o reitor, que não vai ser substituído pelo MEC. Isso não vai acontecer de maneira nenhuma.
Então, essa é uma preocupação que nós temos. Vocês sabem que, no momento, eu sou o segundo decano do Conselho. Eu estava discutindo com o Celso Loureiro Chaves, que é o primeiro, o que vai acontecer, porque o reitor, você sabe que é o presidente, continua não convocando o Consum, tentando ignorar o trabalho do Consum e passar por cima. E nós chegamos a considerar o que o Consum vai fazer, uma política de autoconvocação rotineira, e aí, na medida que ele sente a ameaça de uma autoconvocação, ele convoca o Consum. Isso vai atrasar ainda mais os processos todos na universidade, que estão muito atrasados. Então, o que eu queria chamar a atenção é que, e agora, além de toda essa mobilização política, que é importantíssima, interna e externa, nós temos um trabalho no dia a dia ali do Conselho que vai demandar esforço. Isso aí, obrigado. Bom, obrigado, Danilo. Eu quero mencionar que alguns colegas do coletivo estão tomando a salutar iniciativa de anotar essas várias sugestões que estão sendo feitas. Então, eu agradeço a Laura, ao Sérgio Bump, que também são, assim como a Marília, a Marilis, o Jorge, entre outros, são membros do grupo operacional. Agradeço aí a iniciativa de estarem anotando tudo que está sendo proposto, né, porque as propostas estão sendo bastante numerosas e ricas, né, bastante interessantes. Creio que não tivemos mais inscritos, é isso, Marília? Isso, não tem mais inscritos, tem essa retomada das principais ideias. E a Laura sugeriu uma foto, que as pessoas abram suas câmeras, mas primeiro temos que ver se temos mais... Não temos inscritos. Eu pergunto se talvez a gente possa convidar convidar os convidados a fazer uma rápida última manifestação, e aí podemos tirar essa foto. Eu não sei como é que eu vou tirar essa foto, né? Alguém depois me instrui como é que faz isso, né? A foto da tela, isso, com os três... um print screen. Um print screen, tá. Então, talvez fosse o caso de termos manifestações finais dos convidados primeiro, e depois a foto. Né? Então, se a Márcia puder retomar a palavra... Também, digamos, vamos limitar em 3 minutos. Eu acho que o Benito, por exemplo, já tem que sair daqui a pouquinho, né? Tá, então eu gostaria de reforçar que nós temos que expandir para fora do Consum as atitudes que nós vamos tomar. E fico muito feliz de ver a ideia da audiência pública e da carta, que nascem de uma ideia de pôr junto os nossos sindicatos, sejam as representações de estudantes, de forma que, vamos dizer assim, como eu sempre digo quando a gente está na diretoria da ABC, quem deu a ideia tem que implementar. Então, se essa casa tem essa ideia, eu já acho que tem que sair daqui também a ideia de implementação, e nós, conselho universitário, certamente vamos fazer as pontes para contar com esse apoio do Consum numa atividade dessas. Mas quando ela vem dos sindicatos, ela vem das representações, ela se torna ainda mais forte, porque mostra que não é só o Conselho Universitário ranzinza que está debatendo com o reitor. Em paralelo, e eu digo em paralelo, nós temos que aprofundar essa discussão da autonomia, e discordando da discussão que foi feita com alguns dos reitores não empossados, eu acho que ela tem que começar agora. Ela tem que começar agora porque ela será longa, e como eu sou uma pessoa muito otimista, eu tenho confiança que no próximo governo, que será um governo mais democrático, melhor, mais humanista, nós seremos capazes não só de implementar essa autonomia das universidades, mas também de tirar esse reitor, porque eu tenho confiança que essa nossa carta que foi agora para o MEC, que não vai fazer nada a respeito, vai ficar lá numa gaveta que a gente vai desengavetar em um próximo governo. Obrigado, Márcia.
Obrigado pela sua participação, ter aceitado o convite. Convido, então, o Benito para as suas considerações finais. Agradeço muito aos colegas do coletivo Professores e Professoras pela Democracia. Acho que foi uma excelente conversa, né, que já está frutificando em propostas concretas. Como disse a Márcia, né, é muito importante que nós tenhamos propostas não articuladas pelo consumo, para não parecer, né, uma coisa específica do consumo, mas é a comunidade que está se mobilizando. Então, sou muito favorável a essas iniciativas. Acho que nós temos que dar muito apoio para o CEP também. Hoje nós estamos falando muito do consumo, mas o CEP é que é responsável por uma série de questões fundamentais para o funcionamento da universidade, como, por exemplo, a volta ao ensino presencial em algum momento e a manifestação do Conselho de Curadores de que nós não temos verbas para voltar à situação presencial, não tem dinheiro para isso, né? Então, o CEP está responsável por uma série de questões e eu acho que também nós temos que dar muito apoio ao CEP. Em relação aos processos, né, nós temos que continuar levando a vida da universidade e acho que é muito importante o que o Pedro falou, estamos muito atentos aos processos relacionados com a Pró-Reitoria de Inovação, obviamente não todos, mas muitos que são feitos de uma forma muito atabalhoada apenas para mostrar a proatividade, digamos assim, da Pró-Reitoria de Inovação. Lembrando, eu não sou contra a inovação, eu sou contra esse tipo de estrutura e a inovação, a associação de inovação com o empreendedorismo no sentido meramente do mercado, né? E, finalmente, gente, nós temos outras questões que têm sido levantadas, como a escandalosa revinculação de uma aluna que não, ou de um aluno, não sabemos, que não passou pelos processos normais, inclusive de recursos, e que foi, por causa do Pró-Reitor de Inovação, reintegrado à universidade. Vocês sabem disso, né? E foi divulgado, inclusive, a partir de um pedido de esclarecimento, ainda não sabemos, né? O suposto processo por parte da vice-reitora. Então, eu acho que esse tipo de questão mostra que não é só um problema administrativo, mas é um problema moral que se instala no momento que nós temos um pró-reitor de inovação, que é o assessor de imprensa, porque é ele que fala com a imprensa, é a junta médica, porque é ele que faz exames médicos para reintegrar alunos que não cumpriram os prazos e os procedimentos, é o vacinador, né, aquela questão da vacina como se fosse uma obra da Proin, é escandaloso. Então eu acho que nós temos também que ficar atentos, né, a esses processos que mostram a forma de funcionamento dessa reitoria. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição, bem como toda a representação autônoma docente, para novas discussões e debates e sugestões. Obrigado. Muito obrigado, Benito, pelas suas manifestações, a sua presença aqui, por ter aceitado esse convite. Então, agora chamo o Eduardo Rolim para fazer sua manifestação final. Um pouquinho que eu estou ligando aqui, não sei porque a câmera não liga. Certo. Estamos sob uma chuva cerradíssima em Porto Alegre. Não sei se aqui, pelo menos no meu bairro, está terrível, né? Espero aqui que não falte energia. Aqui no Jardim Botânico deve estar chovendo, porque tem um alarme maldito de um prédio do lado aqui. Toda vez que dá temporal, esse desgraçado desse alarme toca e fica tocando. Esses dias era 5 da manhã, o alarme nos acordou e ficou 1 hora tocando. Bom, estava tocando agora. Eu quase não ouvi o Benito porque o desgraçado do alarme não parava de tocar. Agora parou, felizmente. Bom, pessoal, assim, ó, eu acho que tem várias pautas que a gente tem que tocar. Eu já falei uma. Eu acho que nós temos que arrogar para o Conselho o regimento da reitoria. E com isso, inclusive, criar uma crise de representatividade das decisões. Porque se ele tem a portaria criando a PROIR, o Conselho pode ter
uma reitoria que não tenha PROIR, por exemplo. Esse é um tema. Outro tema, a questão da retomada das aulas presenciais. Nós vamos ter que tomar esse debate. Claro que isso é muito mais do CEP do que do Consul, mas nós, como conselhos superiores, vamos ter que tomar esse debate, porque vocês lembram que o ERI diz assim, que enquanto não tiver a proposta da Prograde, o semestre seguinte é ERI. E se a Prograde não fizer nada, o próximo é ERI. Quer dizer, nós vamos ficar em ERI até maio do ano que vem. Se não houver, durante esse semestre, portanto, até 4 de dezembro, uma proposta da Prograde mudando essa regra. Isso é um debate que tem que ser feito. Eu queria, só para terminar, falar uma coisa que eu acho que é muito importante, que os colegas certamente sabem, mas às vezes a gente fica na mesma pauta, sempre não se dá conta da atualidade da conjuntura. Nós temos que defender a mudança das regras para reeleição para reitor, para composição, para tudo isso, em nome da autonomia universitária. Inclusive, existem propostas de lei orgânica de autonomia no Congresso Nacional, mas tudo isso não vai acontecer, não vai adiantar de nada se a PEC 32, a reforma administrativa, for aprovada no Congresso Nacional. Eu não sei se todos já tiveram oportunidade de ler e de entender os impactos que lá estão colocados, mas tem coisas assim do tipo a criação dos empregos não estáveis, que vai acontecer para todos que não forem carreira típica do Estado, no nosso caso. Então, todos os colegas que vierem a ser contratados, vamos supor que essa PEC seja aprovada em outubro, novembro, todos que vierem a ser contratados a partir de então não são mais servidores públicos estáveis. E eles, inclusive, vão passar por um concurso que pode não valer nada. Eles vão ter uma classificação lá, e que, dependendo da avaliação de desempenho, o órgão muda a regra, a ordem do concurso. Ou seja, nós vamos acabar com a liberdade acadêmica, vamos acabar muito mais do que pensar em autonomia. Nós vamos acabar com a própria estabilidade da carreira, e com isso, talvez a gente não tenha nem condições de seguir nessa discussão. Não nós, porque a rigor a estabilidade continuará para nós, mas para os novos não continuará. E quem vai desafiar o poder, seja ele qual for, porque a Márcia é otimista, mas eu sou realista, o Bolsonaro ainda não perdeu a eleição de 2022, eu espero que perca, certamente votarei no candidato que eu quero que ganhe, mas isso não é uma coisa dada ainda. E essa questão da reforma administrativa é um tema muito, mas muito sério, e que vai acabar não com a autonomia, vai acabar com a própria ideia de universidade como serviço público. Então, esse é um tema que a gente vai ter que trabalhar muito fortemente nesse momento aí. Eu queria agradecer, então, aos PPDs pelo convite e dizer que estou à disposição para a gente continuar essa luta juntos aí. Essa unidade que se construiu dentro da diferença é importante, até porque faz parte da própria ideia de universidade. Seguimos. Então, muito obrigado, Eduardo, por todas as suas participações nesse evento, por ter aceito o convite. Então, para finalizar, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer toda a participação dos colegas do PPD, principalmente do grupo operacional. Acho que esse evento ele não se destaca nem tanto pelo número de presentes, nós tivemos mais de 40, mas pela riqueza de ideias, de propostas que foram trazidas aqui pelos representantes docentes no Consum e pelos colegas através das suas participações, e também pela diversidade. Eu acho que esse coletivo Professores pela Democracia ele tem realmente essa característica de poder ser um fórum, um espaço de discussão bastante ampla entre pessoas e grupos que se movem dentro da universidade, obviamente dentro do campo democrático, né? Mas eu acho que nesse ponto a riqueza dos debates reflete também essa diversidade de opiniões, de ênfases e de abordagens, que a gente entende que deve ser valorizada também. Não sei se algum outro colega gostaria de se manifestar, ou se a gente termina. Como é que a gente termina? É só desligar, é isso? Basílio, posso? Claro. Uma propaganda. Fala, Márcia. Eu queria convidar todo mundo para essa quinta-feira às 19 horas.
para o diálogo provocativo, que é qual o papel da inovação na estrutura universitária, em que a gente vai ter o José Jorge de Carvalho, que é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Inclusão no Ensino Superior e na pesquisa da UNB, e a Neri de Barros Almeida, que é da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. E vai ser coordenado pela Nádia Pérez da Silveira, aqui da URGS, numa série de diálogos que a gente vai falar um pouquinho de inovação, ou seja, o título deveria ser os 50 tons da inovação, e que começa falando de direitos humanos e de inclusão. Obrigado, Márcia. Antes de sairmos, vamos fazer a foto. Sim. Isso. Obrigado, Rosa, por lembrar. Eu pediria, então, que os membros, os convidados, a Márcia, o Benito, se ainda tiver aí, ele ia sair, o Eduardo, todos liguem suas câmeras, eu vou desligar, a minha já está desligada, para que a gente possa, então, fazer um print screen com os nossos convidados. Ô, Basílio, antes de encerrar, deixa eu também fazer um convite. Sim. Quinta-feira, dia 26, vai ter o dia inteiro a Conferência Livre, organizada pelo PROIFES Federação, junto com o Fórum Nacional Popular de Educação. É a conferência da CONAP, Conferência Nacional Popular de Educação, a segunda, que vai ser realizada o ano que vem. E nós vamos o dia inteiro ter eventos. Eu vou participar de uma mesa de tarde, valorização dos docentes, mas vai ter mesa com vários temas ligados à Conferência Nacional Popular de Educação. Então, fica o convite também para quinta-feira, dia 26, das 8h30 da manhã até o dia inteiro, para quem tiver tempo, né? Eu tenho aula, por exemplo, de tarde. Sugiro que então, já fizeram o print screen? Sugiro que o Basílio participe da foto como mediador. Também acho. Vai lá, Basílio. Tá. Volta, Basílio. Coloca a tua mais forte luz aí, Basílio. Quem é que está tirando a foto? Qualquer um, eu estou tirando aqui. A Márcia está sorrindo a hora. Basílio, tu tem que colocar uma luz na frente do teu rosto. A Laura tem uma Basílio é astrônomo, não tem luz, só a luz das estrelas. Ele está acostumado a trabalhar. Vou melhorar meu cenário, pode deixar. A próxima vez meu cenário vai estar mais teatral, digamos assim. Ter luz na frente e menos luz atrás. Marília, tu não está bonita aí para aparecer, tem que ter mais mulheres aí, tem muito pouca mulher. Vamos todo mundo então, eu entro, não pela beleza, só pela Por favor, liguem suas câmeras. Vamos tudo em 6 apenas. Eu acho que o MCOP cabe 6, não? É melhor testar para ser dinâmico, viu, pessoal? Eles ajustam. Vem aí, Laura. Laura, por favor. Pessoal do grupo operacional, pelo menos, né? É a Rosa, tem que entrar a Nádia. Vamos lá, Nádia. Eu vou sair para outros entrarem, deve ter um limite, né? Vamos testando devagarzinho até testar o limite. Já as mulheres estão em maioria. Aí passamos, pronto. Isso, vem aí, Sérgio. Tem a Cristina, o Sérgio, a Andréia, do grupo operacional. Pessoal, aqui tem um limite horizontal aí. Pela presença de todos aí, ó, foi um ótimo debate. Continuemos, isso não pode parar. Foi bom. Obrigada. É isso, né, gente? Então tá, muito obrigado. Obrigado a todos aí, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, uma boa noite. Vamos desligar. Bom, eu vou ser o último. Parar de vou deixar gravar. todo mundo sair. Eu vou apagar a luz, porque... Sair, apaga as luzes, mas